Bem-vindos a uma edição super especial do Olipod, que hoje vai receber uma convidada que todos vocês certamente gostam. Inclusive, hoje tem um apresentador especial, porque a convidada do Olipod hoje, quem é? Conta, meu apresentador! É a nossa doutora Aline Oliveira, representando toda a equipe da Carpodonto e essa história maravilhosa da Carpodonto. Já quero começar agradecendo de participar deste momento de celebração de 22 anos. Pega aqui na minha mão, doutora! Que prazer, que privilégio, gente! Olha isso! Eu cheguei aqui hoje com essa novidade. Hoje eu sou a entrevistada do Olipod. Adorei! Ainda mais por esse querido. Sim, e nós estamos aqui para arrancar boas histórias. E, ó, que história que não falta. Em 22 anos de história que a Carpodonto está celebrando em 2025, com muita fé, família, saúde e, claro, negócios de sucesso. Doutora, eu vou fazer isso, vou tomar esse fio de meada e dar boas-vindas no seu podcast. Por quê? A gente quer saber da história da Carpodonto. Você vem aqui, traz tantas pessoas iluminadas, abençoadas, que transformam a vida das pessoas, e a gente quer saber a sua história, a história da sua empresa, da sua fé, da sua família, e que está aqui até hoje sustentando muita coisa boa para contar pra gente. Tá preparada? Ai, tá... Então, a Carpodonto celebrando neste ano de 2025, 22 anos. Não é para qualquer empresa não, gente. Não é para qualquer empresa que fazem 22 anos de história. E você já começou com o Dr. Reginaldo. Vamos pela ordem alfabética. Doutora Aline, funcionária número 1 da Carpodonto. Isso. E o Dr. Reginaldo, funcionário número 2. Mas essa história já existia antes da Carpodonto, que foi na faculdade, né? Conta pra gente. Na faculdade, olha só, eu e o Reginaldo somos colegas de turma da faculdade, fizemos vestibular em 97, começamos a faculdade em 1998, formamos em 2003. E nessa época nós já éramos noivos. Tínhamos um ano de noivado, sabíamos quando formamos tudo que nós não queríamos ser. A gente ainda não sabia o que ia ser, mas o que a gente não ia ser, a gente sabia. Só que quando nós formamos, uma professora nossa muito querida, um beijo para a professora Ivone, arrumou um emprego para nós e nós fomos trabalhar no consultório de um amigo dela numa cidade aqui perto. Chegando lá, era tudo velho, enferrujado, o dentista tinha uma roupa suja que ficava pendurada atrás da porta. Nós trabalhamos 30 dias e decidimos que não era aquela odontologia que a gente queria fazer. Tanto eu quanto o Reginaldo viemos de origens muito simples e muito batalhadoras. Então a gente precisava dar certo depressa, a gente queria casar. Então a gente precisava se desenvolver profissionalmente e financeiramente mesmo para custear ali o nosso casamento. Então a gente não tinha tempo a perder. Com isso, a mãe do Reginaldo nos emprestou R$2.000. A minha mãe pagou os 3 primeiros meses do aluguel e meu pai comprou o frigobar. E assim começamos a trabalhar numa cadeira usada, numa estufa, nem tinha autoclave naquela época, um raio-x usado. Eram 5 equipamentos que com esses R$2.000 nós compramos. Só que no final do primeiro mês, sobrou R$100, você acredita? E era muita grana. Eu que tinha aprendido na faculdade, que ia demorar 6 meses pagando para trabalhar, mais 6 para poder trocar cebola. Coitado de quem tá formando, viu, gente? Me solidarizo. E você também é uma realidade, vai chegar lá. E depois, só com 1 ano e meio que você começaria a ver a cor do dinheiro, no primeiro mês pagamos tudo, sobraram R$100. Falei, o quê? Eu, na veia de gestão que já tinha, nem sabia direito nessa época, dividi esse valor. Dos primeiros 100, 50 nós guardamos, 50 nós dividimos, 25 para mim, 25 para o Reginaldo. Foi nosso primeiro rendimento. E dali para cá, em 22 anos, graças a Deus, nunca nos faltou, sempre nos foi multiplicado. Eu costumo dizer que nós temos muito mais do que precisamos e infinitamente mais do que merecemos. Porque sabe as duas pessoas que você falaram? O consultório odontológico não chamava Carpodonto nessa época. Começou com 4. Éramos o Reginaldo, eu, a minha mãe, era a nossa funcionária. Sabe as imagens, quando você fala, a gente está mostrando algumas imagens para as pessoas entenderem, né? Exatamente. Nós tínhamos uma 4ª parceira que está há 22 anos, você vai ver aqui nas imagens. Gracinha é o nome dela. Sabe quem ela é?
Quem? Nossa Senhora das Graças, companheira desde sempre, sempre teve abençoando a Carpodonto, e é uma história que eu gosto de contar, porque a imagem ficava guardada bem num cantinho, vocês também vão ver nas imagens aqui do vídeo, ela ficava escondidinha assim. Um dia uma paciente falou comigo assim, doutora, por que a santa fica escondida? Eu falei, não fica escondida, ela fica no cantinho, porque eu tenho medo da minha fé atrapalhar ou incomodar alguém. E ela, evangélica, me respondeu assim, doutora, fé não incomoda ninguém, não. Põe a sua imagem, ela é importante para você, põe ela mais para frente. Isso tocou meu coração. Desse dia em diante, a Gracinha tem um lugar de destaque. Também mando uma imagem atualizada dela aqui da clínica. Ela fica na esterilização, no coração da clínica. E assim nós começamos, nós 4. Então a fé sempre teve muito presente dentro do nosso negócio desde o início, graças a Deus. E continua por essa intimidade de falar assim da Nossa Senhora das Graças, chamar ela de Gracinha. E desde o começo, né, a gente sabe que nenhum começo é fácil, desse desafio de criar uma clínica na Zona Norte, um lugar, regionalmente todo mundo pensa, na região central, né? Foi um desafio logo ali no começo, né? Foi um desafio no começo e foi uma escolha familiar mesmo, como se fosse um legado, né? A minha família, dos dois lados, tanto da minha mãe quanto do meu pai, são de Francisco Bernardino. Então você ouviu a história aqui já no Alipod do Antônio Alves, do próprio Jonathan, que também é cria lá da igreja, lá de Bernardino. A gente sempre teve essa cultura muito familiar ali em volta da gente. Eu morei fora em Brasília, mas quando voltei com os meus pais para cá, eu decidi formar e estruturar a minha vida ali em Bernardino. Por quê? Porque eu acho que todas as pessoas têm que ter acesso ao melhor. Não é porque estava na Zona Norte que precisa ser de segunda linha, porque precisa ser mais ou menos, porque precisa ser porcaria. Então a gente resolveu construir ali, para aquelas pessoas do lugar, do entorno, uma condição que pudesse trazer todo tipo de pessoas. E a Carpodonto, agora você vai ver imagens dela linda, repaginada, reformada, tem fotos de drone agora, todas muito bonitas. A Carpodonto sempre recebeu todo tipo de paciente, porque para nós pessoas são pessoas. Caindo também dentro do tema do seu podcast, também fala sobre saúde, e eu encaro a profissão. Você pode falar pelo Reginaldo, como esposa dele há mais de 20 anos, como é essa missão de vocês? Trabalharem juntos, na mesma direção, com a mesma profissão, com o mesmo objetivo, e eu quero que você deixe um recado para as pessoas que estão iniciando agora na vida, né, odontológica, que não desanimem, os desafios vão aparecer, né, a odontologia está aí, sempre trazendo novas fórmulas. Hoje em dia as pessoas pensam que dentista traz dor, não é nada disso. Não, nada disso, muito pelo contrário, né? Eu e Reginaldo conseguimos organizar uma carreira, uma família, uma empresa. Por quê? Porque assim como em qualquer negócio ou em qualquer organização, nós temos papéis muito claros e bem definidos. Então, na nossa família, nós temos papéis bem definidos. Eu faço determinadas coisas, ele faz outras coisas. A minha casa não tem, assim, um marido que ajuda. Meu marido não me ajuda, não. Ele não é um figurante da nossa casa. Ele faz a metade, eu faço a metade, ele faz a metade. Assim como na empresa. Na empresa, toda a gestão clínica, quem controla dentistas, procedimento, odontologia, tudo é com ele. Quem controla a equipe, gestão, time, finanças, tudo é comigo. Então não tem conflito. Cada um tem com muita clareza suas atividades bem definidas com base nas próprias competências, com base naquilo que é mais confortável, mais facilitado. É igual um quebra-cabeça, é a mesma coisa. O que a gente precisa entender é que as peças elas não podem se sobrepor jamais. E levar para olhar para casa, doutora? Então, isso é complicado, né? Porque se você falar assim, eu não levo, não. Mentira! O seu problema anda com você. Então, a gente leva as discussões para casa sim. Porque ontem eu ouvi uma entrevista do Thales Gomes, que eu gosto muito. Perguntaram para ele assim, quanto tempo você trabalha por dia? Ele falou, todo o tempo que eu tiver acordado. Igual lá em casa.
O tempo que a gente está acordado, a gente está pensando em negócios, em família, em Carpodonto, nas outras empresas, nos nossos dentistas, nos nossos pacientes. Na nossa lista de orações, nós participamos de um movimento de igreja, nas nossas orações, em todas elas tem por nossos pacientes, por nossas equipes, por nossas empresas. Isso faz parte da nossa rotina. Não tem como não levar. A gente carrega isso com a gente, mas carrega de uma maneira saudável. O que a gente não faz é ficar sofrendo com problemas. Problemas todos nós temos. Você me perguntou por quem está começando na carreira. Quem está começando tem uma tarefa dificílima, porque assim, nós estamos numa selva de pedra. Eu não sei se quem é mais jovem conhece essa expressão, mas o mercado ele é extremamente saturado. Não é só na odontologia, é em todas as áreas. A qualidade, justamente porque eu queria chegar nesse ponto. Com tanta concorrência, vamos ser assim bem claros, sem perder a qualidade do serviço. Mas a concorrência não impacta em nada. Porque o movimento não pode ser de fora para dentro, o movimento tem que ser de dentro para fora. Você pode estar no mercado mais saturado que for, mas a minha pergunta para você é, o que você faz para se tornar uma pessoa melhor e diferenciada todos os dias? É sobre isso, é sobre ter rotinas, é sobre ter uma busca constante, é sobre não se acomodar numa posição. Eu tenho 22 anos, eu já tô maravilhosa, tô plena. Tô nada, eu tenho mais 22 no mínimo para produzir, eu preciso aprender muito, eu preciso me desenvolver muito, eu preciso buscar ser cada dia uma pessoa melhor, pessoalmente primeiro e profissionalmente na sequência disso, porque não existe, a gente já falou isso outras vezes, não existe um CNPJ forte com um CPF fraco atrás, é de dentro para fora, é da pessoa para fora. E hoje, vocês vão me desculpar, mas está muito mais fácil da gente se desenvolver, porque com essa facilidade de acesso à internet, tem muito conteúdo, eu mesma entrego, mas tem muitas outras pessoas, tem muito conteúdo gratuito que vai estimular o desenvolvimento, o crescimento das pessoas. É claro que você pode e deve buscar estar associado a programas, comprar mentorias, participar de mastermind. Isso fez uma transformação na minha vida e eu acredito no processo. O mastermind, por exemplo, é uma união de mentes brilhantes. Então é você estar reunido com pessoas que são melhores que você e que vão te puxar para cima. Olha as pessoas que estão à sua volta. Você é reflexo das 5 pessoas com as quais você mais convive. Se você estiver convivendo com 5 pessoas que vão te puxar para baixo, o mercado está saturado, tem muitos profissionais, coitado de mim, você vai ser o 6º coitado. Agora, se você estiver num mercado que fala assim, eu tô cheio de gente com a mesma profissão que a minha, mas eu vou entregar um resultado diferenciado, eu vou me capacitar, vou me esforçar e vou entregar um resultado diferente, você vai ser a pessoa que vai puxar as outras para cima. Eu acho que esse é o grande chamado. E a doutora Aline é muito clara assim, gente, porque ela também é professora. Então ela já respondeu muitas questões sobre os negócios, mas agora eu quero saber do futuro. Como você planeja a Carpodonto para os próximos 20 anos, 22 anos, 30 anos? Olha, nunca achei que eu fosse falar isso, mas eu começo a planejar na Carpodonto uma sucessão. Porque a odontologia é fisicamente uma profissão desgastante. Dentista vai ficando surdo, vai ficando cheio de varizes, a coluna vai envergando para frente e a gente precisa manter um nível de excelência, de atualização. Então, a pegada da Carpodonto para os próximos 22 anos é preparar sucessão e descendência, sim. Não quer dizer com isso que a gente vai vender a empresa, não quer dizer que a gente vai aposentar, porque eu nem acredito na aposentadoria. Quer dizer que a gente precisa fortalecer cada vez mais o nosso time e criar pessoas que sejam capazes de manter e prosperar o nosso legado. Porque imagina daqui a 10, 15 anos eu olhar e falar assim, acabou Carpodonto. Olha que tristeza. E negócios também é pensar no futuro, né? Também é pensar no futuro, né? E a empresa que não está crescendo, ela está morrendo. A Carpodonto, graças a Deus, está crescendo e pretende crescer ao longo desses 22 anos, sem perder o foco no acolhimento, na humanidade, na excelência, na espiritualidade. Esses são valores que são inquestionáveis para nós e que nós conservamos, mantemos e pretendemos prosperar ao longo dos
nos próximos anos lá na empresa. É inevitável falar que nesses 22 anos, vários colaboradores passaram pela história da Carpodonto, né, doutora? Vários, né? Começando pela minha mãe, que foi a primeira secretária. Toda a honra e toda a glória. A honra e toda a glória, investiu e até que teve resultado. Trabalhou conosco 7 anos e pediu demissão quando a minha irmã ficou grávida. Ela falou, agora eu vou mudar de profissão, eu quero ser vó. E aí ela me deixou por conta da Bel, minha sobrinha muito amada. Mas minha mãe foi a primeira. Ao longo desses 22 anos, passaram várias pessoas pela Carpodonto. Então, nós começamos com uma funcionária, que era minha mãe, depois foram 2, depois passou para 4. Hoje a gente tem um modelo que oscila mais ou menos entre 12, 13 colaboradoras, dirigidas por uma pessoa brilhante, que é a Bianca, que é quem sustenta, organiza, treina todo aquele time lindo que você vê lá. E cada vida que passou por nós trouxe um ganho, trouxe um resultado. Com uns a gente quis ficar mais junto e tá lá até hoje, com outros a gente rompeu e aprendeu coisas durante aquele tempo. Então eu queria deixar a minha gratidão a todos os colaboradores, a todos os dentistas que já passaram por lá ao longo desses 22 anos e dizer que a Carpodonto também é uma empresa sempre aberta para novos talentos. Nós sempre estamos com processo seletivo aberto, sempre estamos recebendo e treinando novas pessoas que tenham habilidades. Lá na Carpodonto nós não contratamos currículos, porque currículo a gente desenvolve. Nós já temos treinamento e metodologia para isso, mas nós contratamos perfis. Para fazer parte do time da Carpodonto, tem que ser alegre, tem que ser dinâmico, tem que ser espiritualizado, tem que querer o bem das pessoas em primeiro lugar, é servir para poder ter o resultado, porque o maior é o que serve. Sim. Isso é um princípio muito importante lá para nós. Então, eu queria registrar aqui minha gratidão para todo esse time lindo que nos dá sustentação, que nos dá respaldo para entregar a odontologia que a gente faz com tanto amor. Já falamos aqui que projeção para o futuro tem um monte. Então vamos falar da Carpodonto atual, do presente. Quais são os serviços oferecidos lá na Carpodonto? Eita, a Carpodonto hoje atua desde a odontopediatria até a odontogeriatria. Falei bonito Eu agora, adoro né? a sua frase do mamando Ao caducando. Eu adoro isso. Não, a Carpodonto recebe desde mamando a caducando. Nós atendemos desde a gestante, que vem ali para receber os cuidados com o bebê, a primeira consulta do bebê aos 3 meses de idade. Mas o carro-chefe da clínica são as reabilitações, os tratamentos grandes mesmo. São as pessoas que têm um histórico de vida, que já passaram por perda de dentes, por cárie, por doença de gengiva, que vão buscar esse tratamento completo, porque lá nós focamos sempre no indivíduo como um todo. Então, nós não queremos que a pessoa trate ali um dente. Lá a gente trata uma pessoa. Por isso que a missão da Carpodonto, lá você vai ver nas imagens aqui, tá lá na nossa parede estampada. Nossa missão é transformar vidas através do sorriso, porque uma pessoa que passa por uma reabilitação bucal, que muda o seu sorriso, ela muda a vida mesmo. Alguém que tem trauma, medo e que vai lá e que consegue fazer o tratamento, ela muda a relação dela com ela, com as pessoas, com o espelho, e aí automaticamente ela muda a relação dela com o mundo, porque quem se sente bem, se vê bem, se porta bem, se comunica bem, vai ter uma relação muito melhor consigo mesmo. Por isso que não é sobre odontologia, e sim sobre transformação de vida. Que imagina uma pessoa que sorri assim, ó, que ela é tímida e fica sorrindo assim, e de repente ela faz um tratamento ortodôntico, usa aparelho. Eu fui assim, eu só sorri assim, ó. E aí quando eu usei aparelho, virou outra pessoa, você assume outra expressão. Isso é um presente de Deus, poder transformar, tocar na vida das pessoas através da reconstrução do sorriso e da recuperação da autoestima. Isso é um presente de Deus. Fora toda a solução de dor, fora toda a solução dos problemas, lidar com a autoestima é um privilégio muito grande. E a Carpodonto fica coladinho no Novo Moinho, na zona norte de Juiz de Fora. Não tem erro, né? Não tem erro. É pertinho da Avenida JK, perto do Moinho, atrás do supermercado Pais e Filhos, tem estacionamento próprio,
tem ônibus da cidade inteira que passa por lá por nós, o Uber, a clínica é toda com a estrutura física, com acessibilidade, rampa de acesso, não tem degrau, portas largas. Então nós recebemos todos os tipos de pacientes lá, com todo afeto, com todo carinho, com toda dedicação e respeito que os nossos pacientes merecem e que os próximos pacientes, se Deus quiser, ao longo desses 22 anos, também vão receber. Nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo, né, todos os contatos da Carpodonto, as redes sociais, para você agendar uma visita, tomar um cafezinho, conhecer toda a equipe da doutora Aline e também do doutor Reginaldo. Que venham mais 22, mais 22, mais 22 anos. Sucesso, viu, doutor? Se Deus quiser, muito obrigada. A sua presença física na clínica tá lá no Instagram, é muito bem-vinda sempre, assim como de todas as pessoas que nos acompanham, vão ser muito bem recebidas se estiverem por lá. Um beijo grande e até o próximo Alipod, que vem com novidades, hein? Se prepare que o próximo também vai ser incrível. Até a próxima! Tchau, tchau!